Olá e bem-vindos. Sabe, aquela sensação de que os seus sonhos moram num CEP e você em outro completamente diferente? Nossa, Já sentiu que as suas ambições são grandes demais para a realidade de agora ou talvez para o lugar de onde se veio? e quem nunca se sentiu assim, né? É um descompasso que aperta, a pessoa olha para o topo da montanha que quer escalar, olha para os próprios pés, e a distância parece, impossível. Exatamente. Paralisa. E é por isso que essa análise de hoje é tão potente. O material se chama A Arte de Pensar Grande Sendo Pequeno. Uhum. E ele vai direto na jugular do que a fonte chama de a maior mentira que nos contaram. Aquela ideia de que você precisa ser grande, ter recursos, para só então começar algo grandioso. Uma mentira que a gente ouve tanto que ela vira quase uma verdade, né? Uma regra social. Mas a premissa aqui é que a verdade é o oposto. O oposto. Ninguém se torna grande para depois começar. A gente só se torna grande porque começou pequeno. A virada de chave não tá na conta bancária, tá na mentalidade. É isso. Então o nosso objetivo aqui hoje é desvendar esse mapa. Como se expande a mente antes de expandir a vida. E o ponto de partida dessa jornada, o que eu achei mais interessante, é entender a origem do problema. Essa mentalidade de pensar pequeno, ela não é um defeito de fábrica. Não, não é. Na maioria das vezes, ela é aprendida. É sussurrada pra gente desde cedo. Sim, essa parte é dura de ler porque é muito real. A fonte lista umas frases que são, nossa, dolorosamente familiares. Pois é. Tipo, não sonhe alto demais, a queda é grande, ou isso aí é pra gente rica, ou o clássico, se contenta com o que você já tem. São como cuidado, né? Mas na prática funcionam como âncoras. Exato. São âncoras. Mas o ponto sutil que o material ressalta é que quem nos dá essas âncoras geralmente quer nos proteger da dor, da frustração. Sim, da decepção. Então, o desafio não é só cortar a corda, mas entender por que ela foi jogada ali. E aí, conscientemente, escolher plantar outra coisa na mente. E a metáfora que usam para isso é perfeita. Diz que a nossa mente é um terreno fértil. Uhum. Não é bom nem mal, é só fértil. O que a gente colhe depois é só consequência da semente que a gente planta. Se planta medo, colhe limitação. Se planta ambição com propósito... Aí brota o futuro. É uma escolha ativa. Ok, vamos desempacotar isso então. Gosto da ideia de ser uma escolha ativa. O material estrutura essa jardinagem mental em 3 pilares: mentalidade de crescimento, ambição inteligente e disciplina. A base de tudo. Vamos começar pelo primeiro, a mentalidade de crescimento. Tem um ponto aqui que, para mim, foi a grande virada de chave. Qual foi? A fonte aponta para a pergunta que a gente se faz. A maioria das pessoas, diante de um desafio, se pergunta: será que eu consigo? É uma pergunta de sim ou não. Exato, uma pergunta que te coloca no banco dos réus esperando um veredito. Ela julga quem você é agora. Mas a virada que o material propõe é trocar essa pergunta por outra. O que eu preciso aprender para conseguir? Nossa, muda tudo. De repente, não é mais sobre um julgamento, é sobre um plano. A pessoa sai do banco dos réus e entra na sala de aula. O fascinante aqui é o que essa mudança significa na prática. Não é sobre um otimismo cego, sabe? É encarar o desafio, mas não como um muro, e sim como uma escada a ser construída. Cada degrau é um aprendizado. Isso. A perspectiva muda de obstáculo para currículo. Cada dificuldade vira uma matéria a ser estudada. E isso muda completamente a nossa relação com o fracasso, né? Totalmente. Porque se a pergunta é, será que eu consigo? E você falha, a resposta parece ser não, não consigo. Fim de papo. Pois é, mas com a outra pergunta, a falha vira a resposta. O fracasso se torna feedback. Um mapa. Perfeito. A fonte diz que o fracasso deixa de ser uma certidão de óbito da sua capacidade e vira um mapa, mostrando onde seu conhecimento ainda não chegou. É a diferença entre dizer eu sou um fracasso e o meu método fracassou. Para tornar isso mais prático, a fonte lista umas perguntas que expandem a mente. A primeira é: o que eu posso melhorar hoje que me deixa um pouquinho melhor amanhã? Gosto do pouquinho. Tira a pressão. Tira toda a pressão da revolução. É a filosofia do 1%. É sobre aquele ganho marginal que, somado ao longo dos anos, gera um resultado extraordinário. A segunda pergunta é:
Que hábito pequeno, quase ridículo, me levaria longe se eu o repetisse por anos? E seu poder é dos juros compostos aplicados à vida, né? Ler uma página por dia, fazer 5 minutos de exercício, parece nada hoje, mas em uma década... É o poder do invisível. Exato. No começo, o progresso é tão pequeno que parece não valer a pena. É aí que a maioria desiste. E a terceira pergunta que eu achei fundamental. Quem já chegou onde eu quero chegar e o que essa pessoa fez? Buscar mentores, entender que o sucesso deixa pistas, não para copiar, mas para aprender. Com certeza. No fundo, o que esse pilar diz é que crescimento é um processo de repetição e o sucesso é só a consequência natural, quase inevitável desse processo. Certo. Mas aí entra uma questão. Se a gente ajusta a mentalidade, o nosso software, mas não tem um plano, a gente corre o risco de ficar correndo em círculos. Exatamente. Um software incrível num computador desligado não faz nada. E é aqui que a gente entra no segundo pilar. A ambição inteligente. Aqui é onde fica realmente interessante, porque a palavra ambição sozinha, às vezes tem uma conotação meio negativa. Sim. Mas o que o texto propõe é que a ambição sem estrutura é só um sonho que gera ansiedade. E eu vejo muito isso. A pessoa tem um sonho tão grande que ele a esmaga. É o paradoxo do sonhador. A visão é tão magnífica que ofusca o primeiro degrau. A ambição inteligente é a estrutura que conecta esse sonho gigante à realidade do passo de hoje. É um sistema. Um sistema. Oh, isso me interessa. Como essa estrutura quebra esse sonho em partes que a gente consegue gerenciar? É simples e poderoso. A primeira parte é o sonho grande, a visão de longo prazo, o seu porquê. A segunda parte é o foco pequeno, aqui está o segredo. São as metas imediatas gerenciáveis, o que dá para fazer hoje. O próximo passo. Isso. E a terceira, que amarra tudo, é a execução diária. A ação consistente, o trabalho feito todo dia, com ou sem inspiração. Sonho grande, foco pequeno, execução diária. É uma fórmula, né? E me parece que o foco pequeno é onde a maioria tropeça. Com certeza. É aí que entra a beleza do processo. A fonte usa uma frase ótima. Um passo por dia é lento, até não ser mais. Nossa, muito boa. No início, parece que não acontece nada. É frustrante, mas o segredo não está em crescer rápido, está em crescer constante. O poder não está no salto, está no passo repetido. Como alguém que quer correr uma maratona. Ninguém sai do sofá e corre 42 quilômetros. A execução diária é calçar o tênis e correr até o fim da rua. E de novo no dia seguinte. E essa mentalidade precisa ser cultivada, né? É por isso que ter um ambiente ou uma comunidade que reforce isso é tão crucial. Faz todo sentido. Manter a execução sozinho é muito difícil. Inclusive, a própria fonte faz uma recomendação direta nesse ponto. Ah, é? Sim. Diz o seguinte: para quem busca expandir essa mentalidade para o tamanho do seu futuro, a fonte indica seguir o Sucesso Assertivo 1M. É um direcionamento claro para quem precisa de um ecossistema para transformar essa teoria em prática. Entendi. O que nos leva de forma bem natural ao terceiro pilar, o motor de tudo isso. Um motor. Boa definição. A disciplina. Todo mundo fala de motivação, mas a verdade é que ela é uma visita, né? Totalmente. Aparece, toma um café e vai embora sem avisar. Não dá para construir uma vida esperando por ela. De jeito nenhum. A fonte define disciplina com uma frase de impacto. Disciplina é a ponte entre quem você é hoje e quem você deseja ser. É uma imagem poderosa. E o contraste que o material faz é muito claro. De um lado, pessoas com grandes planos que falam muito e não fazem nada. Do outro, pessoas que, talvez com menos alarde, simplesmente fazem o trabalho, dia após dia. E os resultados falam por si. E a definição de disciplina que a fonte traz é crucial, porque ela é desromantizada. Não tem nada a ver com sentir vontade de fazer. Não mesmo. Motivação é querer fazer. Disciplina é fazer mesmo sem querer. É levantar quando a motivação deita. É honrar o compromisso com o seu futuro, mesmo nos dias difíceis. É a ação que valida o sonho. Um sonho sem disciplina é só... Um desejo.
Uma fantasia. Com disciplina, vira um projeto de vida. Exato. E a conclusão da fonte para esse pilar é demolidora, porque confronta o mito do talento. A frase é: grandes mentes não vencem pelo talento, vencem pelo hábito. O hábito, sustentado pela disciplina, vence a maratona. Sempre. Mentalidade de crescimento, ambição inteligente e disciplina. Mas para fechar, a fonte não termina com uma lista. Termina com uma imagem. Uma história que amarra tudo. A história da semente. Uma metáfora clássica, mas contada de um jeito muito eficaz. Exato. O texto nos convida a imaginar uma sementinha na palma da mão. Minúscula, silenciosa. Quase insignificante, né? Insignificante. Se a gente só olhar para ela, não vemos nada demais. Mas se a gente planta, se a gente cuida da terra, se a gente rega, com disciplina, todo santo dia. Um dia, aquela coisinha se torna uma árvore. Gigante, com raízes profundas, um tronco forte. Que gera sombra, flores, frutos. Uma presença inegável no mundo, que nasceu de algo que cabia na ponta do dedo. A imagem é muito forte. É a síntese perfeita. E se a gente conecta essa metáfora aos pilares, o mapa fica completo. Como assim? A semente é o começar pequeno. A crença de que ela pode virar uma árvore é a mentalidade de crescimento. E o ato de regar todo dia, mesmo quando ela é só um brotinho. É a disciplina, a execução diária. É tudo uma coisa só. Perfeita conexão. Então, o que tudo isso significa no final do dia? Para mim, a mensagem que fica é que o problema nunca é ser pequeno. Não. O verdadeiro problema é permanecer com uma mentalidade pequena. A condição atual não define o destino. O ponto de partida importa muito menos do que a direção e a consistência. E o chamado final do material é direto, é uma convocação. Pense grande, haja grande, comece pequeno, mas comece. Sim, o mais importante é dar o primeiro passo, plantar a primeira semente. O que nos leva de volta à pergunta que a história da semente deixa no ar. Uma pergunta que não é para ser respondida com palavras, mas com ações. Você está regando seus sonhos ou está apenas olhando para eles na sua mão? É uma pergunta que fica ecoando, né? Sim, porque essa análise toda nos deixa com uma questão fundamental sobre a natureza da nossa ação. Não se trata de ter ou não um sonho. A questão é como esse sonho é alimentado no cotidiano. O que diferencia um devaneio de um projeto de vida é o cuidado diário. Então, a reflexão que fica, o pensamento para levar daqui é: qual é a menor ação possível, a primeira e mais simples gota de água que pode ser aplicada ainda hoje para começar a regar esse futuro?